consegue mais retomar a sua força de trabalho tal qual era antes do adoecimento. Verdade, muito preocupante. Regina, o sindicato começou esse projeto, né, percebendo como era o índice de adoecimento dos bancários, como é que está esse problema social para os bancários. A gente adoece mais do que outras categorias, como é que a gente vê esse cenário aqui? Olha, a gente já vem acompanhando desde 2009 essa questão. Quais são os ensinamentos que a gente extrai daí, e daí, dessa extração, desses ensinamentos, é que se configura essa nossa iniciativa. A partir dessa percepção de que o sindicato tem que intervir, tem que acompanhar, tem que instruir, tem que instrumentalizar a nossa categoria para enfrentar esse problema. Como que a gente percebeu isso? Até a década de 90, o adoecimento da categoria era basicamente o adoecimento físico, né? Problemas ligados à estrutura física, às mãos, aos braços, ao ombro, né? Doença osteomolecular. Só que com a chegada da internet, da comunicação mais via digital e da própria organização do trabalho bancário, esse adoecimento, ele passou a ser não só o adoecimento físico, mas, sobretudo, o adoecimento mental. E o adoecimento mental, é bom que a sociedade saiba que ele reflete também no físico, né? E aí essas doenças se agravaram, não são mais só de ordem osteomolecular, são doenças também de ordem orgânica, de ordem corporal de todas as espécies. Dentre elas a gente pode citar doenças estomacais, a gente pode citar doenças cardiovasculares, todas associadas a doenças mentais. E a gente tem acompanhado muito os bancários, e isso independe de banco, porque outrora pensava-se que os bancos privados eles sugavam mais. Hoje está tudo igual, né? Tanto os bancos públicos quanto os bancos privados, eles tendem a adoecer a sua categoria. Infelizmente, a nossa sociedade não se dá conta disso ainda. Mas se a gente se voltar para o campo científico, se a gente for pesquisar essa questão, a gente já encontra muitos estudos, e aí eu queria indicar aqui uma pessoa brilhante nesse assunto, que é a pós-doutora em Sociologia, Ana Cláudia Moreira Cardoso. A sua tese de doutorado foi Tempos de Trabalho, Tempos de Não Trabalho, Vivências Cotidianas de Trabalhadores. Esse trabalho dela foi feito basicamente através de uma pesquisa na região do ABC Paulista, né? Onde ela pesquisou metalúrgica. Mas isso foi lá em 2007, o doutoramento dela. E aí ela continua nessa linha de pesquisar adoecimento nos trabalhadores de modo geral. E como pesquisadora do DIEESE também, professora do DIEESE, ela chegou até a categoria bancária, né? E fez também os seus estudos na França, a partir da França. E lá ela detectou que já na Europa tem nos hospitais departamento de saúde do trabalhador, que eles se preocupam não só em tratar o trabalhador, mas saber por que aquele trabalhador adoeceu, né? E no campo bancário, ela traz, assim, um cabedal de informações para nos dizer que a categoria bancária hoje é uma categoria fadada ao adoecimento. Caramba, isso é preocupante. Acho interessante a roda de conversa, ela vai ter a participação da doutora Solange Lopes, né, doutora em psicologia, e a gente percebe que os sindicatos bancários buscam na academia, na produção científica, soluções para os problemas do nosso dia a dia, né? Por dizer e isso é muito interessante. Que a categoria bancária... Regina,
eu não sei se é possível, né, por tudo que tu falou, mas existe alguma forma de a gente, dentro da agência, a nossa categoria, se precaver desses problemas, minimizar? Qual a dica que tu deixaria para a gente enfrentar esse problema? Eu acho que uma grande oportunidade está dada. E esta oportunidade é exatamente essa agenda que o Sindicato dos Bancários do Maranhão organizou para que o bancário se aproxime mais desse espaço, um espaço de discussão, um espaço de reflexão e, com certeza, a gente juntos, né, a gente não acredita em uma saída individual, a gente acredita em uma saída coletiva, e isso, na nossa primeira roda de conversa, a doutora Solange Silva já deu o norte, né, de que é através da conversa, através do debate, através da discussão sobre o problema, que cada um vai encontrar, não só através de si próprio, mas através do próprio ambiente de trabalho, questionando por que eu faço isso dessa forma, por que o banco me cobra uma meta 10 horas da noite e no dia seguinte, nenhuma reunião, eu tenho que dar conta dessa meta. E aí eu estou citando só um dos exemplos do que acontece. E não é à toa, é um exemplo citado em um dos artigos da doutora Ana Cláudia, que eu citei ainda há pouco. Ela diz assim, olha, uma bancária, durante o meu trabalho, uma bancária adoecida, em um relato, ela diz, olha, às 22 horas eu peguei meu celular, tinha lá uma cobrança de meta. Às 8 horas da manhã, em uma reunião com o gerente já queria saber da meta me cobrada às 22 horas. Então, nessa roda de conversa que a gente está disponibilizando, uma excelente profissional para analisar esses aspectos, a doutora Solange Silva. Nessa roda de conversa é um espaço para que a categoria se pergunte por que isso acontece comigo? Onde é que ficam os meus direitos? O meu direito à saúde, o meu direito a um trabalho digno, o meu direito a ser gente, porque gente precisa de descanso, né? Então, nós não podemos admitir que às 22 horas, um setor, né, da economia mundial, e não é qualquer setor, é um dos setores mais lucrativos. Aí nós estamos já na casa de mais de 1 bilhão, dos maiores bancos do país, na casa de mais de 1 bilhão mensal. Porque eu tenho que vender a minha vida, a minha saúde em prol de um setor que não dá hoje, o setor bancário, em que pese lá nos seus primórdios, ele tenha sido gestado para dar também uma contribuição social. Hoje o setor bancário, ele está limitado basicamente, primordialmente, né, na lucratividade. A qualquer custo. E aí, infelizmente, bancárias, as pessoas que nos acompanham, né, por este programa, infelizmente, é um preço pago pela sociedade, não é só pelo bancário. É verdade, reflete. A família também sofre, né, do bancário, adoecida da bancária. Regina, deixa eu tirar uma curiosidade contigo. Como é que os bancos tratam essa questão de saúde do trabalhador? Eles dão alguma importância? Como é que tem sido isso para a gente? Olha, infelizmente, a gente tem que contar a verdade dos fatos. Os bancos não estão nem aí se você adoece, morre ou se suicida. E pasmem, tem acontecido muito suicídio ultimamente. A gente tem caso de bancários surtando dentro das agências, a gente tem caso de bancários se suicidando, né? Isso não é um problema novo, né? É um problema bastante antigo, em que os bancos, infelizmente, não têm se preocupado. E aí eu vou retomar, quem está estudando o assunto, eu vou retomar a fala da doutora Ana Cláudia. O que ela diz sobre isso? Aliás, o que dizem os bancários que ela teve a oportunidade de entrevistar? Diz, olha, o banco sequer me faz uma ligação quando eu adoeço.
Só para vocês terem uma ideia, nesse acompanhamento nosso diário da categoria adoecida, assim, só retomando aqui a questão do trabalho em si. O trabalho a gente sabe que ele é identitário. Muitas pessoas, aliás, o trabalhador de um modo geral, ele tende a se identificar com aquilo que ele faz. Verdade. E isso é muito forte na categoria bancária. Ele se identifica umbilicalmente com a profissão, né? Ele é apaixonado, ele é deslumbrado, ele acha que vai resolver todos os problemas da vida dele através da profissão. Na maioria das vezes, ele não se identifica como pessoa, ele se identifica como bancário, né? E aí, quando o adoecimento chega, ele se depara com essa falta de consideração, com essa falta de reconhecimento, e aí ele se sente um nada, e aí a situação dele tende a piorar. Tende a piorar. O banco, não vou citar o nome aqui para não personalizar, mas os bancos, de um modo geral, quando o bancário adoece, ele tem, por lei, de fornecer uma série de documentos, uma série de orientações, e que nem sempre o faz. Agora, por exemplo, bem recentemente, nós estamos acompanhando 3 bancários que foram demitidos doentes. Ainda tem esse agravante. Na maioria das vezes, além de não acompanhar, o banco, quando sabe que o bancário está doente, ele demite. E isso aconteceu muito recentemente com 3 bancários do Bradesco. O que é que nós fizemos? Nós levamos o caso ao conhecimento do Ministério do Trabalho, o Ministério agendou uma mesa de mediação e o banco voltou atrás na sua decisão. Mas aí o estrago já está feito. Por quê? Durante o período, esse lapso temporal, entre a demissão e o retorno do bancário ao vínculo laboral, porque ele não volta mais para o trabalho, ele vai cuidar agora de tirar uma licença, né, e tratar da saúde dele. Mas esse lapso temporal, o que aconteceu? Ele ficou sem receber o salário, ele ficou muito estressado porque sem saber o que aconteceria com ele dali para frente, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Além dos bancos não estarem fazendo absolutamente nada, a tendência é agravar e botar mesmo para morrer, para matar. Caramba. Regina, então, para finalizar, qual é o recado que você deixa para a categoria bancária? Vamos reforçar o convite para sábado. Fica à vontade para fazer as considerações finais. Pois é, como eu disse no início dessa conversa, nós temos uma agenda, né, para trabalhar essas questões. Nós fizemos o primeiro encontro em março, nós temos o segundo encontro agendado agora para o dia 27, também com a doutora Solange, numa perspectiva mais de abordar a questão do assédio moral, que o assédio moral é um dos grandes desencadeadores de adoecimento, e aí é bom também que se diga que o assédio moral hoje, na organização bancária, né, nos bancos de um modo geral, é um fator de desencadeamento de várias doenças. E é também um aspecto intrínseco à organização do trabalho bancário, né? Às vezes, um bancário que chega reclamando do assédio moral, muitas vezes ele está inserido em uma cadeia, né? Ele não só é assediado, mas a pessoa que o assedia também é assediada. Então, é um processo que acontece em cadeia. E aí ela vai tratar sobre esses aspectos na próxima roda de conversa. E aí, continuando a nossa agenda, nós temos também um encontro no dia 18 de maio, lá em Imperatriz, que é onde nós temos uma base também muito grande de bancários. E também no dia 22 de junho, quando da realização do nosso congresso estadual, nós também retomaremos esse assunto para aprofundar no sentido de minimizar ou, quem sabe, exterminar essa questão do adoecimento da categoria.
Quem sabe, né? Lutamos para isso. Regina, obrigada por essa conversa, por ter vindo. Eu queria agradecer quem ficou com a gente, que acompanhou nossa entrevista e nosso programa, em especial para o Glébio Oliveira, presidente dos sindicatários do Maranhão, que está nos acompanhando, e Fernanda Trompes, também enfermeira, nos acompanhando. Um beijo para vocês, tá bom? Esse programa, que é uma iniciativa dos sindicatos bancários da Agência Tambor, está finalizando, mas acompanhe a live pelas nossas redes sociais, pelo Facebook CEBMA, pelo Facebook da Agência Tambor e no nosso site cebma.org.br. Até quarta-feira que vem e obrigado por ter nos acompanhado. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Na Boca do Caixa. Na Boca do Caixa. Obrigado e até o próximo programa.